Resistência Podcast. Aqui você tem um conteúdo de qualidade com quem conhece do assunto. Entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, corrida, ciclismo e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast! Estamos de volta para mais um episódio da quarta temporada, quarto episódio no ar. E dessa vez um tema super interessante com um convidado super especial. Vamos falar sobre o Tour de France. Estamos gravando esse programa aqui às vésperas do início oficial do Tour de France. Estamos gravando aqui dia 4/7, eu não sei quando vai para o ar, mas amanhã, se eu não me engano, e eu acho que eu não me engano, começa o Tour de France. E para falar sobre os aspectos básicos, né, dessa competição que é mágica, que tem gente que não assiste, acha chato, acha que é. Eu tenho certeza que depois de ouvir esse podcast vai delirar, né? Eu trouxe aqui o professor Fábio da Start Move, Fábio Domingos, né? Da Start Move, recém-chegado aqui, mas que os olhos dele brilha pelo ciclismo, é a especialidade dele, ele gosta muito, além do triatlon e da corrida também. Então, quando é acompanhar os alunos de bike, a aula da pós-graduação em Endurance, que ele também já está fazendo para aumentar sua formação aqui, quando tem as aulas, ele teve comigo na gravação do Chicão sobre bike fit, né? As aulas que envolvem ciclismo, brilham os olhos do Fábio. Fabião, seja bem-vindo, bom falar contigo, meu irmão. E antes de começar a falar pelo tour propriamente dito, né? Fala um pouquinho da sua história com exercício, com a educação física e com a bike. Se é uma paixão de criança ou se surgiu depois de mais velho, meu irmão? Bem-vindo, viu? Obrigado pela presença. Bem-vindo, obrigado pelo convite, Sandra. É um prazer estar aqui. Bem, eu sou formado em educação física, né? Minha paixão sempre foi esporte, desde pequeno, gostei muito de esporte. Tanto é que eu tenho outra graduação, trabalhei 20 anos aí no mercado corporativo, mas aí eu sou tão ligado ao esporte que acabei fazendo faculdade de educação física e fui migrando aos poucos. Hoje, graças a Deus, eu vivo 100% da educação física, que é a minha paixão. Como o Sandro mesmo fala, quando você trabalha com o que você gosta, você nunca trabalha, né? Você sempre está se divertindo. Então, hoje em dia eu não trabalho, me divirto e a minha alegria é quando consigo ajudar as pessoas e vejo o brilho nos olhos das pessoas, vejo que as pessoas estão alegres. Isso daí agrega muito na minha vida, né? Sobre o ciclismo, né? Eu, desde pequeno, muito ligado a ciclismo, né? Quando era mais novo, eu lembro que eu tinha aquela BMX, né? Aí eu juntava a galera, saía para ir para o Parque do Ibirapuera, a gente ia para a Praça das Moças, ali em Diadema, para brincar no Ralph, né? Sempre fui muito fã do ciclismo. Que cor era Aí o eu seu fui. pneu da sua BMX? Era aro 20, né, meu? Grossão, aquele grosso lá, É que você é mais velho que eu, né? Na minha época, com as primeiras BMX, cada pneu era de uma cor, né? Então você comprava ou pneu amarelo ou vermelho. Então a minha era verde musgo com pneu vermelho, vai ver, né? A minha era preta com a faixa laranja, Aí, ó. aquele clássico também. Isso aí, desculpa, Fábio. Aí você estava falando que ia pro Ibira lá, ia com a bike com a galera, né? Isso. Aí sempre fui muito ligado ao ciclismo, né, cara? Aí, no, a minha formação, aí me formei em educação física, aí comecei a trabalhar um tempo em academias, aí fui partindo para o triatlo, né? Aí, com o triatlo, comecei a me identificar bastante com o ciclismo. Natação nunca foi meu forte, né? Aí, o ciclismo e a corrida sempre foi o que eu mais gostei. E com o tempo, né, comecei a pedalar ali na USP com o pelotão, com o pessoal. Comecei a participar de pelotões também na Bandeirantes, né, em rodovias tal. E fui me apaixonando, fui me envolvendo. E aí essa paixão vem daí, né, cara, do ciclismo. E hoje eu trabalho ajudando o pessoal que tem dificuldade para pedalar, deixe aprender a colocar sapatilha, tem fobia de pedalar no meio de pelotão. A gente vai trabalhando, se desenvolvendo essa parte aí do pessoal aí, viu? Legal, Fábio. A gente sabe do seu perfil comportamental, né? Que eu abro eu a geladeira, eu dou entrevista. Você é Uhum. mais acanhado, então fica super à vontade, porque ao mesmo tempo que você é acanhado, você é, é, é muito consciente das coisas que você fala e você vem conquistando a admiração de todos aqui na Start Move. Então fica tranquilo que você está em casa, é só falar do que você tanto ama e tanto sabe com calma como você está fazendo. E aí, Fábio. Você acompanha o Tour de France também desde
de antigamente, né? Ou de antigamente, ou de muito tempo atrás, ou você tá na vibe do Sandro, por exemplo, que eu tô na onda agora. Quando eu falo onda agora, né? Quando o triatlon ficou realmente em nova evidência agora, e aí o ciclismo a gente vai. Mas você acompanha há muito tempo as edições do Tour de France, Fábio? Cara, sempre fui muito apaixonado, mas também não tinha tempo assim para estudar, para entender eles no detalhe, né? Isso daí fui ganhando experiência. Comecei a me pegar um pouco antes da pandemia, né? Comecei a estudar um pouquinho mais, entender mais. E hoje, cara, eu não perco nenhuma sessão, né? Tour de France é uma corrida clássica que ocorre desde 1903, cara. Hoje, nesse ano, nós já estamos na 62ª edição, cara. Então é uma das corridas mais clássicas que tem no ciclismo. Não, legal. Assim, por que que ela encanta e chama tanto a atenção, Fábio? Vou fazer o papel de mediar uma coisa simples, né? As perguntas básicas, né? Ela é uma etapa como outra qualquer, não como outra qualquer, não é porque tem esse glamour, mas assim, ela tem esse glamour porque é o glamour mesmo ou porque movimenta mais dinheiro? Qual que é o que ela salta aos olhos mais do que as outras etapas, mesmo na Europa lá, né? O que que ele tem de especial, o Tour de France, que chama a atenção do mundo? O mundo para, né? Cara, ela é a principal prova, né, do mundo, no ciclismo do mundo, né, cara? Tanto por tamanho como por valores, né, cara? Pra você ter uma ideia, eles têm que percorrer em 21 estágios, né, 7 etapas, uma distância de 3.339 quilômetros, cara, que dá uma média mais ou menos de 170 quilômetros por estágio. É muita coisa, né, cara? É um percurso muito longo. E as altimetrias vão variando entre 2.300, 2.500 metros. É uma prova bem dura, entendeu? Tá. Não, legal. Então, assim, o glamour é porque é uma prova bem tradicional e por ser tradicional, né, acaba movimentando mais dinheiro e a ânsia, né, o anseio dos competidores de ganhar, né, porque eles ficam marcados para a história. Eu tava assistindo, depois você pode falar também um pouco pro pessoal, porque o que ajudou muito, né, a disseminar o Tour de France depois que saiu o seriado, que a gente está na terceira ou quarta edição, você pode falar no Netflix, no coração do pelotão, né? O Tour de France, né? Certeza. Então, nasce um campeão de Tour de France a cada 10 anos, cara. Pois é. Eu É, tava vendo ontem. É isso, fala um pouquinho desse seriado também, esse que tá no Netflix, ele trouxe, deixou mais popular o Tour de France, pelo menos no Brasil, né, Fábio? sim. O ciclismo vem crescendo numa moda geral, né? Assim como todo o esporte, né? A corrida vem numa pegada bem grande, o triatlo também tá absurdo, né? O crescimento, e o ciclismo vem acompanhando essa tendência, né? Justamente por causa disso daí também, né? A mídia vem apoiando muito o ciclismo, estamos aí na terceira temporada do Tour de France, que vem mostrando a batalha que as equipes têm, as estratégias. É bem interessante. Se você tem vontade de conhecer o jogo de xadrez, né? Porque isso é um jogo de xadrez. O ciclismo é cheio de estratégias, né? Cada equipe no Tour de France tem atletas e cada atleta tem uma função ali para poder proteger o líder ou a pessoa que está mais apta ali a ganhar, né? É muito legal. Então, assim, o Tour de France, assim como as outras voltas, para o pessoal que não é acostumado, não acha que é um dia uma prova, né, Fábio? Então, assim, é como se fosse um campeonato, né, dentro do Tour de France, porque tem várias sessões para achar o campeão dessa volta. E depois você já pode falar desse modelo, né, como que é soma de pontos, é assim, é para a equipe, ou é para o cara, ou é para os dois, né? Como que rola esse processo de somar os pontos e quanto tempo dura essa competição? Sim. Bem, hoje no Tour de France, né, nós temos 21 estágios, né, e a competição é bem simples, né, cara? São 3.339 quilômetros. A pessoa que terminar esse 3.339 quilômetros no menor tempo possível é o campeão. Mas só que aí oscila muito, né? Porque dentro de uma equipe você pode ter um sprinter, que é o cara que mais dá a chegada ali mais rápida, pode ter um escalador, que é o cara da subida. E tem os gregários que fica carregando os suplementos para esse pessoal. E tem também a prova de contrarrelógio, né? Que também tem os contrarrelogistas ali que vão ter duas etapas para as pessoas, para eles fazerem o percurso ali mais rápido, entendeu? Cada equipe hoje do Tour de France é composta por 8 atletas, né? No total, hoje, nessa edição do Tour de France,
nós temos 184 atletas, entendeu? E dentro desses 8 atletas, cada equipe tem líder, gregário, sprinter, escalador, contrarrelógio. Aí cada etapa tem um perfil, né? Tipo, pega uma montanha, aí você vai. O gregário vai ter que abastecer mais o cara, o escalador. Pega uma etapa que é mais rápida para o sprinter, a galera pedala, tudo ali protegendo o sprinter, entendeu? Tem toda uma estratégia ali por trás disso daí. Então, basicamente, Fábio, o que salta aos olhos da mídia e do povo que assiste, né? A gente fica olhando é quem é a pessoa que vai ganhar o Tour de France, né? Então, quem é a pessoa, você já bem explicou. Qual é o ciclista que vai chegar mais rápido nessa quilometragem, em 21 etapas, né? Com 2 dias de descanso, se eu não me engano, tem. Mas também tem a competição por equipe, né? As equipes somam pontos e aí já é uma condição também, uma briga boa, que as equipes prezam muito pela equipe ser campeã, mas eu acho que os holofotes ficam mais ali pro quem é o campeão. Mas fora isso, ainda tem o melhor escalador, né? O sprinter que ficou melhor. E aí, cada analogia disso faz jus a uma camiseta, não é isso, Fábio? O pessoal que não entende. Então, o pessoal começa sem camiseta nenhuma a primeira etapa e depois fala um pouquinho desse rolê das camisetas pra gente. Sim. E cada camiseta tem uma premiação, né, cara? Só para você ter uma ideia, o total da premiação do Tour de France desse ano está em 2.305.250.000 euros, cara. Total, tá? O vencedor geral ganha 500 mil euros, o segundo lugar ganha 200 mil euros e o terceiro 100 mil euros, tá? Para cada vencedor de cada equipe, cara, são 11 mil euros. Então, né, é um dinheiro bem bem bom, né? Dá para o cara não precisar trabalhar mais, né? Pogacar aí que ganhou 2 vezes, aí já tá bem tranquilo. Tu mora em Mônaco, né? Já tá bem tranquilo mesmo. Aí sobre as camisas, né? Também tem a premiação por camisa, né? Camisa verde, que é o sprinter, né? Que é o cara ali da reta ali, né? Que ele ganha 25 mil euros. Se ele conforme cada etapa vai passando, o camisa verde vai somando pontos, né? Se terminar a etapa, a última, na chegada da Champs-Élysées, ele tiver ponto suficiente para manter a camisa verde, no final ele ganha 25 mil euros. O escalador, que é a camisa de bolinha, se também fechar a etapa, ele tiver com o maior número de pontos, também ganha 25 mil euros. O camisa branca, que é o do mais jovem, né? Que é o prêmio a partir para os caras que têm menos idade até 25 anos, ganha 20 mil euros. E para a equipe, por classificação, ganha 50 mil euros. Então, por isso que o Tour de France tem esses números absurdos, né, cara? Além de pagar muito bem, eles também dão um incentivo bem legal para os atletas. Legal, Fábio. Agora vamos pensar em simplificar aqui pro pessoal que é leigo tá escutando. Então, basicamente, tem uma camiseta aí que eu acho que é a principal, né? Que é a amarela. A Tem a amarela. camiseta amarela, vamos falar de para que serve. Então, assim, você falou da camiseta verde, falou dos prêmios, e da verde é o sprinter. Para o leigo que está nos ouvindo, sprinter é aquele cara que vai ter muita potência, que ele não vai aguentar a subida, né, Fábio? E nem muita resistência, que aí os caras abraçam para levar ele até o final, só que ele é o cara de colocar um pico de potência ali muito alto, não é isso, Fábio? Então, esse é o perfil do camisa verde, e aí como que conta? Essa camisa verde só conta os pontos nas provas que são definidas no sprint ou todas as provas vai contando esse ponto? E aí não é por tempo, é por ponto, ou não? Não, camisa verde é por ponto, né? Camisa verde, o Isso. cara que tem o melhor sprint ali, o melhor sprint por equipe ali, ele acaba marcando pontos ali e vai somando esses pontos, entendeu? Mas pode ter pessoas que acumulam, viu, cara? Pô, tem cara que nem o Pogacar, antes Uhum. dele completar os 26 anos, cara, ele acumulou a camisa de bolinha, né? Que ele é um grande escalador e a camiseta branca, entendeu? Mas só que aí quando a pessoa acumulam, aí eles passam a camiseta branca para o segundo lugar. E na verdade ele acumulou três, né, meu Pogacar? Ele ficou com a amarela, com a de bolinha e com a branca. Aí ele ficou com a principal, que é a amarela, né? Que é o líder da classificação geral. E passou a de bolinha e a branca para os atletas que estavam em segundo lugar. Entendeu? Ótimo, então beleza. Então acho que você deu mais planificada geral aqui. Então, assim, a gente falou um pouco da camiseta, do perfil do camisa verde, e aí vamos para a camiseta de bolinha, que é o escalador. Esse já é o cara do menor peso corporal, da perna mais fina e consegue fazer muita força na subida, né, Fábio? E aí a mesma coisa.
Ele tem pontos e assim, eles até sabem até onde é a montanha para ir contando até cada trecho dentro da prova. Então tem trechos que tem duas, três, quatro montanhas e aí eles vão acumulando pontos só nesses trechos de subida. É isso, irmão? Isso mesmo. Conforme ele tem uma parte ali na subida ali, que tem umas placas ali falando ali, aí quem chegar primeiro naquelas partes ali já vai acumulando ponto. Mas o maior número de pontuação mesmo é quem chegar em primeiro lugar ali. Aí ele acaba acumulando mais pontos mesmo. E Le- no o camiseta de bolinha, acho que é o mais duro, né? Porque não tem vácuo, o cara não pode pegar vácuo, não tem gregário para ajudar. Dificilmente um gregário vai aguentar levar um Pogacar, um Vingegaard, né, para montanha. Geralmente esses caras pedalam sozinho. Você vê que eles se distanciam bastante do pelotão e é bem sofrido. E legal, Fábio. E lá fora a gente vê que a torcida, me fala, não sei se você tem esse know-how também, porque a gente que fica vendo pela televisão aqui. Tem aqueles malucão que é a parte mais legal de ficar torcendo, que eles ficam lá na montanha, né? Muita gente com camisa de bolinha de torcida que eu falo, né? Ali e delirando com os caras. Então, assim, isso realmente é uma obsessão do público, ou é porque é mais fácil de torcer ali, porque os caras passam mais devagar e a gente consegue ver, e aí os pirados ficam lá no meio, que muitas vezes uma preocupação até de eles atrapalharem, né, os ciclistas. Sim, não, mas é uma obsessão mesmo do público. O público lá na Europa, lá, eles são bem fanáticos, né? Tanto é que hoje em dia o ciclismo lá é até um meio de turismo, né? Tem muita agência de turismo que tá levando a galera aí para pedalar lá, né? Faz o caminho do Tour de France, faz um caminho mais curto, né? Mas pega as mesmas montanhas, pega o mesmo percurso para os amadores. Então isso daí é bem explorado lá na Europa, né? E também tem o lado bom e o lado ruim, né? Porque todo fanatismo tem seus problemas, né? Tem pessoas que torcem contra, joga água na cara do ciclista rival, joga caramanhola, muitas pessoas já, a polícia já teve que pegar, já teve ações já da polícia que prendeu, pessoas que jogaram salgadinho, uma vez jogaram um salgadinho, se eu não me engano, na cara do Pogacar, aí, putz, aí pegaram o cara ficou preso. É, tem de tudo, né? Como não tem como a polícia controlar, que são muitas pessoas, né? Eles ficam muito próximos dos ciclistas. Tem pessoas que encostam, tal, mas é fogo, né? Tem E que aí os saber caras com umas respeitar. cachaça pra cabeça aí, porque a gente vê eles com a latinha de cerveja, as coisas tudo na mão ali, né, Fabião? Imagina uma etapa dessa, quanto tempo que dura, quantas latas deu pro cara tomar ainda, e o cara já é fanático, né, velho? Pois é, cara. Imagine, 4 horas esperando os caras chegar lá, né, meu? É cerveja que não acaba mais. Não, sensacional. Então, bom, ficou claro o negócio das camisetas verde de bolinha, a branca que é pro ciclista novato e a amarela. E aí eles lá, a partir do segundo dia, eles começam a largar com essas camisetas e só devolvem as camisetas para outros se a pontuação passa, né? E no caso do camiseta amarela, se ele bate o tempo somados. É isso? Isso aí, amanhã já vamos ter já o primeiro camiseta amarela, né? Amanhã, né, pelas entrevistas que os atletas fazem, é a etapa mais nervosa que tem, né? A etapa que, puxa vida, que mais cai um atleta, que ele sai muito nervoso, né? Todo mundo quer ganhar, todo mundo quer sair com a camiseta amarela na frente, então amanhã é a etapa que o nervo está à flor das peles, cara. Amanhã quem puder assistir é bom demais. Muito legal, Fábio. E aí fala uma coisa pra gente, né? Nesse processo que você está falando pra gente de amanhã, a etapa, aonde é essa etapa de amanhã? E assim, chama Tour de France, mas para o pessoal que está ouvindo agora, não tem etapa. Dessas 21 etapas, elas não são todas, e nem é só na França, muito pelo contrário, né? Roda a Europa ali, e aí o grande finale, a chegada é na Champs-Élysées, né? No final. Cada ano ele sai de um país, né? Acho que esse ano, se eu não me engano, acho que vai ser tudo na França, mas a chegada clássica é na Champs-Élysées, né? E a chegada de amanhã, né, não vai ser muito dura, né? Porque por ser o primeiro, né, tal, vai ser mais pro sprinter, né? Aí vamos ver o que vai dar lá amanhã. Ah, legal. E aí, Fábio, dá uma refrescada na nossa memória aqui para falar para a gente e quem vai começar a assistir. A gente tem dois grandes nomes, pelo menos nos últimos, acho que 4 anos, 5 anos, assim, dois nomes estão norteando que eu acho que não deve ser, me corrija se eu estiver errado, não deve fugir desses dois, né? Que é o esloveno, né? Se eu não me engano, que é o Tadej Pogacar,
e o dinamarquês, o Jonas Vingegaard, é isso? Então, esses dois são os feras mesmo, e como foi essa retrospectiva nos anos anteriores? Como que tá essa batalha, se eu não tiver errado, ou tem alguém correndo por fora aí, você acredita numa, entre aspas, zebra? É, cara, tem o campeão olímpico aí correndo por fora, né? Heikki Evenepoel, né, cara? Que ele é o campeão olímpico e campeão do Mundial do Contrarrelógio. Mas infelizmente ele não tá numa equipe muito forte, que não tem tantos gregários como a UEA e a Jumbo tem, né? Ele tá numa equipe que às vezes ele carece ali de um pessoal para carregar ele. Muitas vezes ele sai sozinho ali e não consegue segurar, né, a bronca. Mas eu acho que esses três aí vão correr aí pau a pau ali. Vamos ver E, ali. Mas minha grande aposta ainda é o Pogacar. e os anos anteriores, como que foi, como que tá essa batalha? Quanto tá no placar aí, o ano passado, retrasado, os outros, fala pra gente aí. É, o ano retrasado foi o Gui Vingegaard, né? Que ganhou. O Pogacar não estava muito bem, né? Sofreu bastante. Mas no ano passado o Pogacar ganhou com Amassou, né, cara? folga. Nossa, sobrou, cara. Na verdade, tá sobrando faz tempo, né, cara? Esse ano, tudo que ele competiu, ou ele ficou em segundo lugar, ou em terceiro, ou ganhou, É, né? e esse ano vai ser legal porque assim, deu Pogacar ano passado e Vingegaard vem de duas seguidas, né? E aí uma delas, o Pogacar vinha de uma lesão, né? E agora, o ano passado, foi o Vingegaard que teve aquele acidente feio, né, cara? Que perfurou o pulmão, tudo. Então agora, teoricamente, estão os dois zerados, né, pra gente ver. Então é uma briga que promete, não é isso? É, o Vingegaard teve um acidente, né, numa prova logo no começo do ano, infelizmente, que tirou ele das demais provas aí. Aí, recentemente, ele competiu com o Pogacar, mas pô, ficou em segundo lugar. Na subida, o Pogacar passava por ele, parecia que estava brincando, né? Você via a diferença de performance ainda está muito grande. Espero que ele recupere, né, o pico aí da performance dele aí para dar uma briga boa e espero que nenhum sofra nenhum acidente, né, cara? Para poder proporcionar para a gente aí um espetáculo aí, né? Legal, Fabião. E aí fala pra gente, pro pessoal que ficou interessado, né, e além da indicação nossa de assistir o Coração do Pelotão, Netflix lá que não dá tempo, mas fala um pouco de quem é a sua torcida desses dois ou desses três, né? E qual a característica, já que você fez lá na Start Move no quartel-general com a Tati, né? Quais são as características comportamentais do Pogacar e do Vingegaard de um para o outro, assim, né? Eles são conhecidos pelo quê? São gente boa, um é mais extrovertido. Qual a característica dos dois, assim, para definir qual que o povo vai torcer aí, e qual que você torce? Fala um pouquinho da característica social desses caras aí. É, o Vingegaard, você vê que ele é um cara mais a dele, né, cara? Ele fica ali bem tranquilo, não deve falar muito, você vê que é difícil dele até sorrir, né? Ele é um perfil bem nórdico, bem frio mesmo, né, cara? Agora o Pogacar não, o Pogacar tá sempre rindo, brincando. Quando chega ali na linha de chegada, ele dá óculos para as crianças, abraça o pessoal, faz festa, abraça, tá sempre levando a namorada dele também, né? Que a namorada dele também é ciclista profissional, ela tá sempre acompanhando ele. Então são perfis bem diferentes, né? O Pogacar está sempre descontraído, mesmo na derrota, parece que ele chora ali um pouquinho, ali fica triste ali, mas depois parece que tá tudo bem ali. Parece que a superação dele é bem mais fácil do que a do Vingegaard. O Vingegaard você vê que ele perde uma etapa, ele fica bem abalado, né? Diferente do Pogacar, né? E a minha torcida aí pelo carisma aí, né? Torço pro Pogacar. Não, legal. E o Renko também é uma história muito legal, né? Porque ele é ex-atleta de futebol, né? Não é isso, Fabião? É, o Renko, né? Ele é É. ex-atleta de futebol, E- migrou e- pro ciclismo. Exatamente. Então a história é muito legal. Quem é amante de futebol com ele, assim, eu acho que não tem, tem que torcer entre os dois, não vai sair dos dois. Mas se fosse pau a pau, acho que eu ia pro Renko ali, porque a história dele com o futebol é legal. Ele foi até os 15 anos, ele jogava no principal time da Bélgica. Como é o nome do time? Eu esqueci o nome Daqui a pouco eu lembro, porra. O principal Não time lembro. era o capitão e jogava aí. Ele falou que encheu o saco, né? Sim. Do futebol e falou foi procurar outra coisa. E no primeiro ano ele já ganhou com um monte de coisa, cara. Já ele tinha o dom mesmo, né, cara? Mas aí ele, como você falou, ele tá numa equipe fraca. Então, já que a gente tá falando das equipes, quais são as principais equipes, né? Você falou a Jumbo e a UAE. Explica um pouco dessas equipes e que são os patrocinadores que estão por trás, aqueles carros que acompanham com as bicicletas em cima. Fala pro povo como que é o esquema, que fica todo mundo com rádio, né? Então, quem não sabe, tá vendo? Então, o ciclista pedala ouvindo os técnicos, né?
Sim, na verdade quem está dentro daqueles carros ali são os diretores técnicos, né? Tem vezes que vai até o presidente ali, para você ver o tamanho, a importância do evento, né? Tem vezes que até o presidente de uma equipe vai lá dentro daquele carro ali para poder incentivar o cara, né? Botar uma pressão na equipe, né? Mas além deles acompanharem a pessoa ali, se caso dá um problema ali na bicicleta, tem sempre bicicleta em cima para eles trocarem a bicicleta mais rápido. Suplemento também para os gregários pegarem. Vocês vão, quem acompanhar, vai ver que tem, eles dão água para os gregários ali. Os gregários pegam, levam lá para os líderes, né? Esse carro serve como isso, mas tem uma regra, né? O carro não pode passar o pelotão se não tiver uma certa distância ali. Porque tem vezes que sai a fuga. Aí ela abre uma certa distância do pelotão. Se eu não me engano, se a fuga não tiver até 2 minutos distante do pelotão, o carro não pode passar, o carro tem que ficar atrás do pelotão. Só se abrir mais de 2 minutos, que aí tem espaço, né, para o carro poder levar suplementos ali para o pessoal da fuga ali, entendeu? Legal, e um monte de regra de toques, assim, também do que pode e não pode fazer. Ou seja, a vantagem o cara fica no carro, mas para ele ficar no carro, ele tem que deixar desacelerar, deixar o povo ir e depois correr atrás. Que esse, você tá falando, é o papel dos gregários mesmo, né? Que não aparece, mas eles têm que ter essa intermitência, né, Fábio? Toda hora e conseguir levar carregado, né? Porque tem hora que assusta o quanto de coisa eles levam e o peso daquilo lá para distribuir para a turma, para chegar na hora do glamour ali, o sprinter aparecer em alguns segundos, né, cara? O escalador ali nas montanhas e o próprio atleta que compete camiseta amarela tem esse trabalho do gregário, né? Sim, são muito importantes, né, cara, esses gregários, né, cara? Porque eles levam uma mochila lá que a gente chama de musette, né? E lá tem lanche, tem isotônico, tem gel e carboidrato, né? Eles acabam mesmo só pegando ali e levando pro pessoal para não faltar o combustível pessoal. Além disso, né, além de levar os suplementos também, tem vezes que eles têm que proteger o líder, né, dar vácuo ali pro cara ali, pro sprinter ali, para o cara não cansar, para na hora que ele por sprintar, ele tá com as pernas ali 100% ali e poder chegar inteiro na linha de largada ali. É, boa, Fabião. Agora fala uma coisa pra gente, você dando as características, o pessoal ficar curioso também, né? Em relação aos sprinters, né? Quem são os principais ali ou qual o seu favorito aí? Tem uma história que um é mais sujo ali ou não? Ah, tem, né? Tem o Philipsen, tem o Philips, da Alpecin Félix ali, né? Isso, é isso aí. O Phillips tem essa história de jogar meio sujo ali, não tem? Ele dá umas ombradas e tal, mas hoje em dia tô pegando pesado isso daí, né? Antes podia, né? Na hora do sprint ali, os caras dão uma ombrada no outro tal, né? Pra tentar dar uma fechada ali e tal. Hoje em dia a organização já tá pegando mais pesado isso daí, tá dando multa, tem atleta até que tá sendo desclassificado por causa disso, entendeu? Hoje tá mais pesado, porque teve casos aí que teve atleta, um jogou o outro ali na barricada ali, pô, quase mata. Teve cara que perdeu o dente, ficou mal. Então, hoje em dia tá bem mais controlado isso daí. Vamos ver se o Philipsen consegue se manter aí esse ano. Legal. E aí dá uma dica aí pro pessoal, Fábio. A ESPN cobre, né, cara? E eu gosto muito da transmissão, né? Porque é o Renan e o outro com quem é? É o Renan Couto esqueci o nome do cara, É, esqueci. enfim, então os dois ali, eles dão muita informação, né? E é uma transmissão bem agradável. E você vê que o Renato, que ele fala do futebol, tá na NBA também, mas que o olho dele brilha, né? Quando ele tá trabalhando no ciclismo, né? Então, assim, além de cultural, né? É muito legal assistir pela ESPN ali, que é muito informativo e muito divertido, né, Fábio? Sim. O Renan, ele é ciclista, né, cara? Pô, ele compete aí em umas provas aí, parece que vai bem, né? De vez em quando ele tá pedalando ali na USP ali, e a gente encontra ele ali pedalando, né? E ele foi esses tempos atrás aí, ele viajou e fez o percurso aí do Tour de France aí, fez um tour aí, e parece que tá vindo animado aí esse ano aí. Vamos ver aí o que ele tem para falar para nós, é que ele ganhou experiência aí, acho que ele vai passar bastante aí pra gente. Eu acho que é o Celso Anderson, né? E o Renan. Sony. Isso, só Isso, então para não deixar de falar da dupla ali, que é muito legal, aí você vai se familiarizando, eles têm uma pitada de sátira, de deixar o negócio leve ali, muita informação que é muito legal. Então, vai de que dia até que dia, Fabião?
E normalmente as Então, aí, provas são todas pelas manhãs, como que é o horário que o pessoal fica mais esperto aí? Como que funciona? ela vai do dia 5 até o dia 27 do 7, né? E geralmente as provas começam às 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, né? É um horário da Europa lá, né? Que esse horário já tá meio ali que à tarde ali, por causa que lá tá no verão, né? Tá no pico do verão, né? Julho lá. Então aí eles acabam fazendo mais pro final da tarde para não ficar tão exaustivo para os atletas, né? Mas quem puder assistir, ou então vai assistir a reprise, né? Porque também tem, às vezes passa a reprise na ESPN mais tarde. Geralmente começa umas 7, 8 horas da noite, que é bem bacana também. Fabião, muito legal, né? E assim, fora, depois para a gente fechar assim os seus recados finais, fora essa prova, quais são as provas do circuito assim que tem uma notoriedade alta também, além do Tour de France, quem for assistir essa e gostar, fala, pô, que giro mais é legal de assistir, quais os giros que tem uma cobertura bacana da TV assim e dá para assistir também quem gostar da brincadeira. Tem lá a Volta, né, que é na Espanha, que vem na sequência do Tour de France. Antes a ESPN passava também o Giro da Itália, aí parece que teve uma quebra de contrato, aí não passa mais, mas também era bem bacana, né? E tem outras provas aí secundárias também, que tem os preparativos aí, que é bem bacana também de assistir, cara. Tá sempre lançando ali na ESPN. E também vai, na sequência, depois tem o Tour feminino, né, cara? Que as mulheres aí também tá crescendo e elas estão se desenvolvendo bem aí. É bem legal assistir também. Verdade, cara. E uma pergunta que eu não podia deixar de fazer, né? Que meu filho, que eu tô trazendo pra cá, ontem ele assistiu o documentário comigo, Netflix, e já se empolgou, queria ver hoje de novo, né? E a pergunta que a criança faz, e eu, quando não entendia, falo assim: pai, e qual brasileiro que compete? Então, assim, dá uma notícia triste pro pessoal aí de quantos brasileiros tem ou já competiram no Tour de France, mas teve um cara no passado que chegou a ganhar uma etapa, não é isso? E Mauro Ribeiro, cara, ganhou uma etapa em Isso. 1991. Nós tivemos já 5 brasileiros, cara, no Tour de France. O último, o Fischer, competiu em 2013. Desde 2013 a gente não tem mais nenhum brasileiro. Mas pelo menos tivemos um campeão aí, né? Exatamente. E aí, se acabar popularizando o esporte, todo mundo gostando de assistir, isso vai criando um legado de mais gente pedalar e com a miscigenação que o brasileiro tem, né? Então, assim, é popularizar os esportes mesmo para a gente voltar a participar. Fabião, muito obrigado, meu irmão. Deixa ser o recado final para a turma aí. Eu sei que você não é muito de Instagram, mas você também, quem quiser te procurar para treinamento, você trabalha com a gente na parte de avaliação física, tanto na presencial quanto à distância, avaliação biomecânica da corrida, montagem de planilhas. Final de semana você está aqui com a gente girando também em Itatiba, Louveira. Então fala um pouquinho como o pessoal te acha e se você quiser falar de algum canal que você tem aí para o pessoal te acompanhar. Bem, como você não falou, né, sou meio avesso um pouquinho aí a Instagram, né, essa mídia social, né? Mas hoje eu tô trabalhando na Start Move, quem quiser me procurar e me encontrar, quiser conhecer meu trabalho com o Sandro, com a Marcela, o pessoal ali da Start Move ali, só entrar ali no Instagram da Start Move ali, vai ter telefone, só entrar em contato, vem fazer um treino com a gente aí, que a gente recebe sempre de braços abertos, equipe muito boa, acolhedora, os atletas também super acolhedores. Eu fui super bem recebido e acredito também que quem quiser chegar é só vir que a gente recebe com todo amor e carinho aí. Valeu, Fabião, muito obrigado. E aqui já vamos acendendo aqui também, né? Porque aí são 3 semanas. Vamos ver, talvez a gente faz um novo episódio para falar de como foi, né? Porque a gente está gravando aqui antes de começar, então a gente pode se comprometer aí. Você faz todas as suas anotações, já que você já pegou a mão do podcast, já desinibiu, ou depois que as crianças saíram da sala já descabaçou, né? E aí a gente fala de como foi isso aí para ver as nossas provisões, as nossas apostas, né? O que rolou. Sim, vamos acompanhar, cara, porque toda semana tem uma história diferente aí. Vamos pra cima aí, cara. Só chamar que a gente grava assim, beleza, Valeu, meu Sandro? irmão. Obrigado, viu? Boa noite e amanhã é o dia, hein? Abraço, amanhã vamos assistir aí. Tchau, tchau.